Quando os 3 ministros militares declararam que não davam posse ao vice-presidente, era, portanto, uma coisa extremamente perigosa. O Jango era o que mais se destacava e estava numa ascensão política vertiginosa. Vão impedir que esse cara chegue aonde possa incomodar mais a gente. A legitimidade absoluta da vontade do povo em querer elegê-lo. João Goulart foi eleito vice-presidente ao lado de Juscelino Kubitschek. João Goulart teve 500 mil de votos mais do que Juscelino Kubitschek. Posteriormente, quando ele foi candidato a vice-presidente com o lote, ele teve muito mais do que 1 milhão de votos acima do candidato a vice-presidente do Jânio Quadros. Praticamente foi uma campanha educativa, quer dizer, a Constituição permite que eu vote num para presidente e no outro para vice-presidente. Uma jogada de marketing fantástica, o Jânio Quadros super popular, o Jango, quer dizer, pelo passado de apoio a sindicatos e a luta pelo trabalhador, como eles chamavam, se ajustou ali como uma luva e deu certo. O mundo vivia a Guerra Fria. Se procurava um Basticama comunista e por aí vai. O relatório Khrushchev tinha impactado o mundo com a violência stalinista. A igreja tinha acabado de se posicionar ao lado dos pobres. Então, havia um caldo de cultura que levava a essa postura anticomunista. O medo, o comunismo não era só uma ideologia, era um bicho-papão. O grande medo era que a América Latina se transformasse, fosse contaminada pelo socialismo cubano. Houve declaração dos ministros dizendo não se dá posse ao presidente da República, se ele vier será preso. O desrespeito à dignidade da nação brasileira. Uma declaração dessa natureza. O Brizola montou uma rádio nos porões do palácio e através do rádio, que era o único veículo a que o povo tinha acesso, ele mobilizou a opinião do Rio Grande do Sul. Há uma tal expectativa de que dali pudesse surgir um movimento abrangente no país que alarmou, obviamente, os militares que tinham tido a audácia de vetar a posse de João Goulart, não é? E chegam ao extremo de determinar a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, para bombardear o Palácio Piratini. Teria sido uma tragédia única na nossa história. Quem impede isso? Os sargentos. Foram os sargentos da base de Canoas que furam os pneus dos aviões, que retiram as peças-chave que o avião necessitava para poder sobrevoar. E os aviões não puderam decolar. Pessoas que eram radicalmente contra o Jango, todo mundo se aliou e essa mobilização e a incorporação de todo o Rio Grande do Sul ao movimento fez com que os militares pensassem 2 vezes, né? E abriu o caminho para a volta do Jango. Aí vem a possibilidade introduzida pelo Congresso de uma solução que é uma solução de parlamentarismo. Ali houve um acordo político entre o Jango, o Tancredo e o Aurmar Andrade falando em nome de um grupo muito forte na Câmara, que o parlamentarismo seria temporário e que depois se encontraria a melhor maneira de restabelecer o presidencialismo. Ele seria presidente de uma nação parlamentarista. O João Goulart tem a audácia de admitir isto. Através de uma complacência do presidente João Goulart, que eu hoje respeito, na época eu me opus, aceitando o parlamentarismo para evitar a guerra civil, que era inevitável com o levante do Rio Grande do Sul, ele, ao vir de Porto Alegre para tomar posse, os oficiais da aeronáutica em Brasília montam um esquema para derrubar o avião,
para impedir que o presidente João Goulart, em pleno voo, chegasse a Brasília, porque eles bombardeariam o avião. Chamou-se Operação Mosquito. São duas versões que explicam por que a operação não se deu. Eu tenho uma que resulta do meu contato direto com os sargentos da época. Nós aprendemos a lição de Canoas. Nós faremos o mesmo. Os aviões não vão sobrevoar. Bom, eu mandei comunicar ao presidente Mazzilli, que era o presidente em exercício na época, o que eu tinha acabado de ouvir. E, para meu espanto, o presidente Mazzilli reconhece que, de fato, estava em marcha esta operação. O que eu quero dizer é que os sargentos, outra vez, já então em Brasília, assumem um papel que vai muito além da sua condição de sargento. É o cidadão defendendo a ordem democrática, é o cidadão defendendo a vida do presidente da República. Jango se fez sucessor de Getúlio, por méritos dele. Um jovem estancieiro muito rico, engordava 20 mil cabeças de gado por ano, podia continuar na sua vida aventurosa e bem-sucedida, mas o convívio com Getúlio o foi chamando para outras tarefas. Uma tarefa que era o Brasil, que era o trabalhismo, que eram os trabalhadores. Eu sou suspeito para falar, sou sobrinho dele, e ele sempre foi um tio amigão. Tanto que quando a minha mãe me pediu para escolher um padrinho de crisma, eu escolhi ele. E é um homem que, como Getúlio, marca para sua carreira política marcado por essas duas dimensões: o amor do povo e o ódio das classes dirigentes. Ele era muito simpático, as pessoas que não gostavam dele, depois de uma entrevista, saíam geralmente encantadas. Quem pedia entrevista, que ele tinha algum interesse político, ele concordava logo, porque ele sabia que era uma arma poderosa, o charme dele, era muito charmoso, danado. O Jango era um sujeito muito bom também, bom de sentimentos. Ele gostava de ajudar as pessoas e, enfim, um cara legal. Jangar é muito mais do que votar, eu vou jangar, é Jango, é o Jango Goulart. Pra vice-presidente a nossa gente vai jangar, é Jango, nosso Jango Goulart.